Meu nome é Vitório Sorochuk, eu sou paranaense, nascido na cidade de Prudentópolis, centro-sul aqui do Paraná, distante a 200 quilômetros de Curitiba. Nasci numa pequena comunidade, né, na localidade ali que chama-se Bracatinga, onde existia uma comissão da construção da rodovia que leva Curitiba hoje até Foz do Iguaçu. Meu pai, João Sarachuk, né, casado com Justina Rudema Sorochuk, ele era farmacêutico, né, de profissão nessa construção da rodovia no posto que existia naquela localidade. Todos os meus avós, né, são nascidos na Ucrânia, tanto do lado paterno como materno, né? Se fosse ler meus 4 sobrenomes, eu seria Sorochuk, Drohomeretsky, Rudema, Konopatsky, com os 4 sobrenomes. E isso me fez que minha primeira língua foi a própria língua ucraniana, nos termos da casa, né? Com aquele que se relacionava com a família, com a comida e com as outras coisas, aprendendo português aos 7 anos de idade, né? O que lembro da minha infância, né? Que nós tivemos uma infância num Paraná ainda desabitado, né? Porque eu nasci em 12 de abril de 1945, tendo hoje 71 anos de idade. E no ano de 1951, o meu pai mudou-se para o norte do estado do Paraná, para a localidade de Mamburê, né? Ali ele tinha a profissão de farmacêutico, né? Não existia médico, né? Não existia veterinário nem agrônomo, né? Então eu lembro que meu pai fazia de tudo, né? Desde as funções de um médico, né? Às vezes, né, de extrair uma bala de uma pessoa, ou encanar um braço, uma perna, realizar os partos e tudo isso, né? Então eu nasci no meio da mata aqui, também da floresta naquela época, que era uma época de desbravamento, né, do norte do estado do Paraná. Fiz o primeiro e segundo ano escolar em Mamburê, mas já no ano de 55 não tinha mais o terceiro ano escolar e meu pai me encaminhou para o internato das Irmãs Religiosas da Imaculada Virgem Maria, aqui em Prudentópolis, estado do Paraná, onde eu cursei 4 anos, né? Os últimos 2 do primário, os 2 primeiros do ginasial, nesse internato. E foi algo muito gratificante para mim, do ponto de vista da instrução pessoal, né? Principalmente porque ali tinha uma freira que era responsável de cuidar dos meninos. Nós éramos uns 100 garotos que estudávamos nesse internato, ele era misto, tinha também as meninas do outro lado. E essa era uma freira, o nome dela, a irmã Rafaela, que era filha do conde Alexandre Rinkevich, ela mesma nascida em Moscou e formada na Sorbonne, na França. Então, ela tinha uma educação e instrução elevada, né? E isso possibilitou que ela, né, ajudasse a formar muito bem aquela garotada, né? Então eu às vezes digo que numa série de ritmos da minha vida, né, foram de instruções dadas por aquela própria freira naquele período do meu internato. Aí já em 58, meu pai tendo que mandar outros filhos já para o internato, né, além do outro mano que estava o Jorge, e nós mudou para Campo Mourão, comprou a farmácia Campo Mourão, e eu fui terminar o 3º e o 4º ginasial na cidade de Campo Mourão. Foi da infância, acho que os 2 anos assim, que eu ainda convivi em casa,
nos anos de 59 e 60, mas já terminando o ginásio, não tinha mais o terceiro nível, a não ser a contabilidade, o que todos os garotos vinham para Curitiba. Então eu cheguei, antes de completar 16 anos de idade, na cidade de Curitiba, e fui estudar no Colégio Estadual do Paraná, onde eu completei, né, o segundo grau no ano de 63. E em 1965 ingressei na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. O meu pai era uma pessoa não só ativa do ponto de vista profissional na farmácia, como ele era ativo na sociedade e politicamente. Ele foi ligado desde da sua infância ao Partido Trabalhista Brasileiro, tendo sido candidato a vereador já em 1951 lá em Mamburê. E passei a minha infância também tendo na minha casa como um comitê político eleitoral. Lembro das visitas que ele fez na minha casa, Souza Naves, Léo de Almeida Neves, quando ainda eu era um garoto de calça curta. Chegando em Curitiba, por isso já no ano de 1961, né, eu lembro quando houve em agosto de 61, houve a renúncia de Jânio Quadros, e passamos a ter a campanha da legalidade no Brasil, sob o comando de Leonel Brizola, desde o Rio Grande do Sul. Eu tinha 16 anos de idade nessa época, e eu lembro que na Prefeitura de Curitiba abriram-se as inscrições para se inscrever como soldados na campanha da legalidade. Eu, com 16 anos de idade, foi o primeiro ato meu assim, mais maduro do ponto de vista político na vida, foi me inscrever como soldado nessa época. E lembro até hoje que, chegando lá, me perguntaram o que eu sabia fazer. Eu disse, sei ajudar meu pai lá na farmácia, né? Que era a farmácia do meu pai, designado para a enfermaria. Então, já designado, se fosse, ocorreu a Guerra Civil, que não ocorreu, felizmente, e houve a posse, né, de Jean Goulart. Foi o primeiro ato. Posteriormente, na Faculdade de Direito, naturalmente, a Curitiba era um centro universitário muito importante na época, né? E você imagine que desde o interior do Paraná, interior de Santa Catarina, interior de São Paulo, Mato Grosso, até do Amazonas, né, estudantes se deslocavam para a cidade de Curitiba para terminar o curso secundário e depois ingressar na universidade. Então, Curitiba era a Rua 15, cercadas de pensões, repúblicas e casas de estudante por todos os lados, né? E isso era um caldo de cultura, eu acho, importante na época, que estudantes, né, sem ter os pais da sua vigilância, mas tinham um caldo de cultura, de estudar e avançar do ponto de vista profissional na sua realização. E assim, ingressei na Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná era um burburinho só. Eu ingressei no ano de 65, 64 tinha havido o golpe militar, e os estudantes, naturalmente, estavam naquela resistência. Eu ingressei no Partido Acadêmico Renovador, que era um partido de oposição ao regime militar, e congregava boa parcela, e a parcela mais significativa dos estudantes de Direito daquela faculdade. E já no ano de 1967, em outubro, eu fui eleito presidente do Centro Acadêmico Agostinho. Acho que para mim foi algo não só dignificante, né, de ser um dos presidentes no principal centro acadêmico existente no estado do Paraná, pelas suas atividades, sejam políticas como culturais e de representatividade dos estudantes,
Mas isso ele me marcou profundamente na sequência da vida, em função da perseguição que nós, estudantes, sofremos durante aquele período, né? Isso me custou várias prisões. Já em outubro de 67, 31 dias no quartel militar. Depois, já no início de 1968, a tentativa de me colocarem novamente sobre prisão. Eu tive que sair de Curitiba por um período, voltei. Participei posteriormente dos congressos da União Nacional de Estudantes, 66 em Belo Horizonte, 67 em Valinhos e 68 depois em Ibiúna, onde nós, em 800 estudantes, fomos todos presos. Soltos, mas eu segui na política estudantil, sendo eleito em outubro ou início de novembro de 67, presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Paraná. Continuamos com as atividades e, em função da repressão ao Congresso da UNE, em outubro de 68, em São Paulo, nós começamos a realizar encontros regionais para eleger a nova diretoria da União Nacional dos Estudantes. E, em 17 de dezembro de 68, em número de 42 estudantes, fomos presos aqui em Curitiba, no Boqueirão, numa reunião que nós estávamos realizando. E aí ficamos presos 15 estudantes, né? Entre eles algum muito conhecido da história política do Paraná, como Estênio Salles Jacob, que foi presidente da Sanepar, João Bonifácio Cabral Júnior, né? Pessoal destacado meio jurídico, e outros. E ali ficamos presos, né? Eu, por 2 reuniões estudantis e uma passeata pacífica, fiquei 2 anos e 10 meses preso. Quando saí em outubro de 1971, não tinha para onde ir, não tinha onde morar. Fui tirar uma certidão de bons antecedentes que era necessário para poder ir trabalhar, buscar emprego, porque qualquer emprego te exigia isso naquela época, atestado de boa conduta. Não tinha, não me davam. Então eu não tinha como ter acesso ao mercado de trabalho. Já tinha sido mandado embora, a bem da Segurança Nacional, da Escola Técnica Federal do Paraná, não tinha acesso também no Serviço Público Federal, qualquer que fosse. O meu mano, Nelson, que era jovem, nos ajudava, né, no presídio, começou a sofrer perseguições e a minha situação era um pouco difícil, porque eu às vezes vinha à rua. O regime de terror naquele período era muito grande devido às prisões. No ano de 1971 era o Garrastazu Médici, o ditador de plantão à época, que eu às vezes vinha pela rua e uma pessoa me via, ele mudava de lado, de receio de encontrar comigo e ser reconhecido, ser perseguido. Eu fui em casas de pessoas que eu fiquei lá 1 hora e depois me pediram para ir embora, porque estavam com medo, né, de sofrer alguma repressão em função da minha presença naquela localidade. Então eu só tinha, não tinha como sobreviver, como trabalhar, não tinha como ir para uma clandestinidade, porque os setores estavam sendo dizimados, seria algo muito perigoso, eu não tinha como ingressar, nenhum esquema para ingressar na clandestinidade, e só me restou seguir para o Chile, né? Onde eu segui em janeiro de 1972, eu fui ao Chile. Cheguei lá, encontrei outros paranaenses, né? Como a Teresa Urban, que já estava lá, o Júlio Pupitz, né? O Carlos Frederico Maria de Souza Filho, aqui do Paraná, entre outras pessoas que já se encontravam no Chile da
época tentei estudar e ainda estávamos num período de espera quando novamente veio o golpe militar de Pinochet, derrubando o governo legal e constitucional de Salvador Allende. Tive muita sorte de ter sobrevivido ao golpe, sendo preso no dia 13 de setembro, com outros centenas de brasileiros e estrangeiros, né, e fui encaminhado ao campo de concentração, que era o Estádio Nacional, onde ali eu fiquei até o final desde o dia 13 de setembro até o final de outubro. E por intervenção do Alto Comissariado das Nações Unidas, nós pudemos aí escolher vários países, e a Suíça me acolheu, né, tendo eu meu irmão. E aí eu já conhecia uma moça chilena, que é minha esposa atualmente, né, Eliana del Carmen Herreros Mesa, e que nós tivemos que tomar a opção, porque nós namorávamos desde maio de 73, se ficaríamos juntos ou não a partir daquela data de outubro de 1973. Terminou que seguimos juntos para a Suíça. Cheguei na Suíça em 4 de novembro de 1973, então ficamos num centro de apoio em Lausanne, na localidade de Pouilly, à beira do lago Léman. Então, nos primeiros 3 meses tivemos um curso de francês, né? E muito me serviu aí as aulas que a irmã Rafaela me dava de francês no colégio nos anos 56, 57. E aí fiquei um tempo na Suíça, mas daí a minha esposa tinha que terminar o curso, estava no último ano do curso de Belas Artes dela. E não tinha o curso ali em Lausanne específico. E aí nós recebemos o convite, recebi o convite do Apollon de Carvalho para a gente se agrupar em Paris, onde para organizar as tarefas de denúncia da repressão no Brasil. Então eu fui para Paris. Eu fui para Paris junto com minha esposa, ela foi terminar o curso dela de Belas Artes na Universidade de Vincennes, e eu fiquei trabalhando na sede do Partido Socialista da região metropolitana de Paris, na cidade de Paris mesmo. Então, na rua Boulevard Magenta, perto da Gare du Nord. Ali eu trabalhei até o final de 75, onde participei de várias atividades, inclusive da criação do Comitê de Anistia em Paris naquela oportunidade. E eu trabalhava na gráfica, né? E ali nós, já no mês de março de 1974, fomos lá nós para a primeira campanha presidencial de Mitterrand, presidente da França. Eu produzindo os panfletos e tal, e a minha esposa, que era formada em Belas Artes, foi lá para desenhar o punho e a rosa para o lançamento da candidatura do Mitterrand no Teatro Mutualité, que foi realizado em Paris. Bom, em 1975, depois, eu já estabelecido, tendo terminado o curso, minha esposa, voltamos para a Suíça, em Lausanne, onde passamos a residir. Eu, em seguida, fui fazer o curso de Estudo de Desenvolvimento na Universidade de Genebra. Também criamos o Comitê da Anistia em Lausanne, o Comitê da Anistia em Genebra, na Suíça, e ajudava as organizações da oposição sindical, tanto o Manuel da Conceição, que estava residindo ali em Genebra, como o Zé Ibrahim, que estava na Bélgica, né? E a gente tinha um relacionamento com todos os refugiados na época e lutando denunciando as torturas no Brasil e lutando pelo retorno da democracia no Brasil.
nós tivemos a lei da anistia em 1979 e eu cheguei no primeiro grupo no dia 31 de agosto de 1979 de retorno ao Brasil, juntamente com a minha esposa. Chegando aqui, naturalmente, fui tratar de me localizar para terminar meus estudos, porque eu tinha interrompido os estudos do curso de Direito no quarto ano, no ano de 1967, na Universidade Federal do Paraná. Primeiro ano tramitou administrativamente, o Conselho Universitário, apesar do voto favorável do relator, negou meu reingresso à Universidade Federal do Paraná. Eu só voltei por uma medida judicial amparado por um mandato de segurança que eu e o Edésio Passos redigimos, né, conjuntamente esse mandato de segurança à época, e eu voltei para terminar o curso de Direito na Universidade Federal do Paraná e ingressei juntamente com o Edésio Passos e o Mauro Goulart, o Luiz Salvador, o Cláudio Ribeiro e outras pessoas que eram da minha época, da faculdade, na construção do Partido dos Trabalhadores, e participei da sua direção e do Diretório Nacional nos primeiros 4 anos da sua existência, do período inicial e mais difícil da sua construção aqui no estado do Paraná, né? Inclusive do próprio processo político da criação dessa nova legenda política no estado do Paraná. Mas já a partir de 1986, por razões de política interna, na verdade eu fui já um pouco afastado da direção do partido naquela época. Inclusive, daí já em 1991, em função do meu apoio ao Roberto Requião como governador, como candidato ao governo do estado do Paraná, me pediram para me desfiliar. Eu vim assumir a presidência do Instituto de Terras, Cartografia e Florestas, onde eu trabalhava já como advogado, posteriormente desde 1983. E nesse período de participação política, nesse novo período, né, depois da luta contra a ditadura, tanto na época de estudante, dentro do presídio ou fora do país, e na construção de um novo país, eu tive a grata satisfação de participar de vários processos políticos significativos do país naquela época, inclusive um dos mais significativos, que foi a campanha das diretas. Eu lembro como hoje, quando era para a realização daquele grande comício, que hoje ele tem um significado nacional, que foi realizado na Boca Maldita, né? Na época era o deputado Álvaro Dias, hoje senador, me chamou para uma conversa e nós iniciamos então uma atividade conjunta, né, para a realização daquele grande comício em janeiro na Boca Maldita. Inclusive eu liguei para o Lula para ele comparecer, mas ele disse que não poderia enquanto não tivesse uma decisão do Diretório Nacional do partido, mas ele era favorável e enviou o deputado Mares Guia de Minas Gerais, representando o partido. Mas nós tínhamos contato também com um membro da direção nacional do PT, que era a deputada e artista Beth Mendes, que veio também, e que, por felicidade nossa, fez a abertura do comício das diretas a um nível muito elevado e que passou para a história do Brasil. Então, acho que foi também um momento da minha vida importante ter participado com muito orgulho dessa busca de uma redemocratização do país, e para que a democracia fosse efetiva, para que todos exercessem livremente o seu voto, a escolha
do simples vereador até a presidência da República. Posteriormente participei no primeiro governo do Milton Requião como presidente do Instituto de Terra, Cartografia e Florestas, onde buscamos lançar alguns programas importantes no nível do governo do Estado, como foi o programa Paz na Terra, que buscava solucionar a questão agrária, os conflitos agrários e a regularização fundiária no Estado do Paraná, bem como implementamos um avançado processo de criação das unidades de conservação de parques e bosques de proteção, áreas de preservação, recuperação de matas ciliares, como presidente do Instituto de Terras, Cartografia e Floresta, e trabalhamos na criação do órgão ambiental do Estado do Paraná, que hoje é o Instituto Ambiental do Paraná, que foi uma determinação do governador para que se criasse uma Secretaria de Estado específica e se criasse, então, também um Instituto Ambiental para cuidar diretamente da matéria. Então, participei da gênese também dessa organização. Posteriormente, na minha vida profissional, tendo me aposentado como advogado do Estado, no partido do ano 2000, eu fui me dedicar àquelas atividades que mais eu desenvolvia na área profissional, que era com relação à proteção ambiental, e passei a colaborar e ajudar e advogar para as organizações não governamentais de proteção ao meio ambiente graciosamente, né? Só oferindo qualquer vantagem numa eventual sucumbência, mas se não, sempre for uma atividade graciosa. E posteriormente a Faculdade de Direito Tuiuti me chamou para lecionar a disciplina de Direito Ambiental, onde eu lecionei por 15 anos em sala de aula, né, formando aí um bom contingente de jovens nessa área ambiental. E atualmente, e já desde o ano 2002, a minha comunidade, que é de minha origem étnica, né, que são os ucranianos, me escolheram como presidente da representação central da comunidade ucraniana brasileira. São centenas de organizações no Brasil, a contar desde as religiosas, as grupos folclóricos, mais de 26, sociedades e outras, e que possuem uma estrutura pequena, mas que é aquela destinada a conversar com o governo brasileiro ou com o governo ucraniano nos interesses mais gerais da comunidade. No estado do Paraná nós somos mais de 400 mil, e no Brasil mais de 500 mil, podemos chegar a mais de 600 mil, com atividades culturais expressivas e em todas as áreas da ciência, do comércio, do trabalho, agricultura, todos presentes. Então, isso é uma atividade que eu desenvolvo até hoje, né, representando a comunidade ucraniana brasileira frente às autoridades brasileiras e frente ao governo da Ucrânia. Isso me fez com que, já desde 1993 até o dia de hoje, já visitasse a Ucrânia mais de 20 vezes. Então, é um país que eu tenho ligação direta, e também com os representantes da comunidade ucraniana no mundo, que são mais de 20 milhões, que estão espalhados, né, desde do Canadá, Estados Unidos e o Brasil, Argentina, Paraguai, França. São 33 países onde essa comunidade está presente no mundo. Então, eu mantenho essas atividades, quer dizer, do apoio de implementação, da manutenção de tradições, do legado cultural, das suas manifestações culturais, de preservação e proteção do seu patrimônio cultural, seja material ou imaterial, aqui produzido. E essa é
a atividade minha atualmente, né, que para mim é algo não só do ponto de vista de um trabalho voluntário, dedicado, mas também de um certo orgulho, né, de o legado dos teus avós, aquilo que eles trouxeram, deixarem a teu encargo que seja preservado. O Brasil é um país multiétnico e multicultural. Cada um de nós trouxe a pitada de sua cultura para esse caleidoscópio cultural que é o Brasil, e eu também contribuo assim para que venha a nossa comunidade deixar a sua contribuição, né, nesse mosaico cultural brasileiro. Hoje eu tenho 71 anos, indo para 72, né? A minha esposa é chilena e por isso eu todos os anos também vou ao Chile, então me mantenho uma relação direta com o Chile. Tive agora a satisfação de mês de dezembro de ir acompanhado, né, com o meu filho, o João Henrique, que é advogado, e a minha filha Marília, que é professora, e a neta com seus 10 anos para o reencontro lá com a sua avó, bisavós e os seus primos, né, passar o Natal. Então, posso dizer que acabei saindo de Prudentópolis para várias cidades do Paraná e do Brasil, vivi em vários países do mundo, mantenho hoje relações pessoais, seja com a Ucrânia, Canadá, Estados Unidos, a Suíça particularmente, onde reside meu irmão e muitos dos meus amigos, porque lá residi muito tempo, o Chile e o Brasil, então acabo ficando meio como um cidadão do mundo. E graças a Deus que os muros são transponíveis.